Após um ótimo começo como um novo desenho animado promissor e divertido, Urso Sem Curso começava a ganhar mais forma. Com histórias mais delicadas e profundas sobre o passado de cada um dos ursos, Burrito tem um ótimo destaque e não é para menos. Uma apresentação marcante, um soundtrack incrível, enfim, um episódio que mostra como certos apegos da nossa infância podem impactar cedo ou tarde na vida de alguém. Bom, bora pra análise. O episódio já começa com aquele golpe. Uma cena de flashback com muita tensão em que há policiais e bombeiros perto de resgatar um filhote que está preso em uma árvore, em plena tempestade. E corta para anos depois, com os ursos procurando e encontrando um restaurante mexicano chamado Burrito. E isso tem alguma ligação com algum meme de gatos enrolados em cobertores. Por isso que a logo do restaurante é um gato. Bom, eles pedem o que vão querer comer e o Pardo pergunta sobre um desafio do Burrito, que consiste em comer o cardápio inteiro de burritos em apenas 1 hora, para assim ganhar uma foto na parede do restaurante. Que prêmiozinho mais michuruca, hein? Bom, o Pardo, com certa petulância, mesmo ouvindo o atendente dizer o nível de complexidade, diz que terminaria em meia hora. Urso Polar quer conta separada. Comendo cada burrito, ou até mais, em 1 segundo, ele faz jus ao que falou anteriormente, terminando em 15 minutos. Mas no final, faltando apenas um burrito, a lanchonete toda para e eles apresentam um burrito que tem o tamanho de um urso. É aí que a história começa. Pois, quando vai comer, surge uma sensação estranha de conforto e calmaria, pois ele estava totalmente agitado e tinha acabado de comer trocentos burritos, né? Quando ele abraça o burrito, que de repente desbloqueia algo muito bom que ele sentiu há muito tempo atrás, a ponto de não se lembrar e que depois nunca mais sentiu novamente. Até esse momento, claro. Mas por não se lembrar, para ele era algo totalmente novo, que o impede de comê-lo. E pior, ele se sente tão apegado ao burrito que chega a o tratar quase como se fosse uma pessoa real. Tipo, para ele, o burrito só não se mexia sozinho, mas poderia ouvir tudo o que diziam e até tinha sentimentos. Pior, ele até conversava com o burrito. Sim, algumas cenas mostram que ele possivelmente imaginava o burrito respondendo ele. Enfim, era como se fosse o irmão perfeito para ele. Tipo, porque o burrito era só um burrito, e ele imaginava o burrito como ele queria. É muito fácil de entender. Ele consegue falir o panda, vai ao cinema com o burrito, vai ao shopping, tira fotos, toma um café, bate um papo. É como se fosse aquela criança que desapega um pouco da mãe ou de algum outro familiar e começa a ficar apegada a um objeto ou brinquedo que pode a acalmar e confortá-la, e começa a levá-lo para todo lugar. É basicamente o Pardo e o burrito, mas fica no basicamente mesmo, porque esse é um caso muito mais doentio e obsessivo. Aí, a gente estava sentado do lado de fora do estúdio e alguém apareceu para me pedir dinheiro. Foi aí que eu olhei pro burrito. Bom, depois de vários dias, vários momentos e se tornando algo muito mais preocupante para seus irmãos, o burrito, com todos os ingredientes, obviamente, vai apodrecendo. E um certo dia, após o panda e o urso polar destacarem o fedor absurdo daquele treco, não, só imagina como aquele negócio daquele tamanho, com aquele tanto de coisa dentro, deveria cheirar mal. Acho que deveria parecer um corpo em decomposição. Enfim, ele se sente ofendido por ofenderem o burrito, a coisa mais preciosa do mundo para ele no momento. E o panda com o urso polar descobrem um site de pessoas que, por alguma razão desconhecida, ficaram apegadas demais a alguma comida, causando diversos problemas na própria vida e até na vida de outros seres, que era o que já estava acontecendo, né? Eles decidem agir planejando sumir com o burrito enquanto o Pardo dorme, mas dá tudo errado. Vale lembrar o pesadelo que ele também estava tendo, que se assemelhava àquele mesmo evento do passado, só que de uma forma mais sombria,
porque possivelmente ele já estava com medo de algo assim acontecer, ou já estava começando a pensar que isso não era nem um pouco saudável ou natural. Mas enfim, o fato é que uma perseguição pela floresta em plena tempestade se inicia, com o pardo dando a própria vida indo atrás do burrito, até seus irmãos subirem uma torre, e ele desesperado perguntando do porquê tudo isso. Bom, aí uma descarga elétrica termina a história de amor entre o pardo e o burrito. Para com isso agora não! Pardo, você tem que entender que foi! Óbvio, a coisa mais preciosa de sua vida morreu na sua frente, em cima dele. Ele deve ter entrado em estado de choque, quase literalmente. Mas ele nem chorou e voltou rápido a si mesmo. Observando os irmãos tentando confortá-lo, ele deve ter pensado: realmente era só um alimento, ou droga, eu deveria ter comido aquilo antes que apodrecesse. Enfim, essa parte do episódio termina com os três brincando com o resto do burrito e ele se perguntando por que ele teria ficado tão apegado, até o episódio terminar com a resposta. Em uma noite tempestuosa como essa, um filhote de urso está preso em uma árvore, até a chegada do corpo de bombeiros e da polícia, além de alguns espectadores, e um dos bombeiros subir em uma escada e acalmar o filhote completamente assustado, com aquele tecido enrolado no braço, e enfim resgatá-lo. Ele até termina o episódio dizendo: Tomara que não se apegue demais. sabemos que isso ocorreu no Canadá e que depois disso, o pardo foi adotado por um diretor de uma série canadense e quase virou uma estrela, até ir procurar uma família. Outra coisa que eu sou obrigado a destacar é esse soundtrack. I Have Time, por Gia Frampton, e simplesmente a melhor música da série, que infelizmente só tocou um instrumental na versão dublada, mas que obra de arte. Outra coisa interessante é essa fala. Eu não sei como esse bichinho foi parar lá em cima. Tipo, como? Sabemos que, quando mais velho, ele é bom em escalar árvores, e tem uma teoria bem interessante, mas trágica, que ele poderia ter sido deixado pela mãe no topo da árvore enquanto ela estaria sendo caçada, e assim, após a mesma acabar morrendo, ele teria ficado lá por dias, até no meio de uma tempestade ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Tá, voltando a falar do episódio em si, é basicamente a narrativa do amigo faz um novo amigo e esquece dos outros amigos. Mas apresenta algo diferente com um objeto inanimado e que, com esse enredo, com toda a emoção que o final do episódio junto com essa música maravilhosa podem causar em seus espectadores, eleva totalmente o nível não só do episódio, mas do desenho animado em si. Trazer histórias profundas e marcantes de personagens divertidos é algo que sempre causa impacto, não importa quantas vezes isso for usado em qualquer série. Por exemplo, esse episódio é classificado como o segundo melhor da série no IMDb, só atrás de Yuri o Urso, que revela o passado traumático do urso polar e o apego do mesmo em machados, que geralmente até dorme junto ao objeto. Não para ser usado como uma arma para a segurança da caverna, mas porque realmente o conforta. Enfim, não é surpreendente para mim, mas foi indicado ao Annie Awards na categoria de melhor storyboard em produções animadas. Simplesmente incrível. O episódio também se assemelha a um episódio de Bob Esponja, chamado Adoro a Patty,
que muitos devem se lembrar bem, em que o mesmo se apaixona por um hambúrguer de Siri perfeito. Mas, claro, esse aqui é feito de uma maneira bem menos perturbadora e mais sensata. Bom, a análise foi essa, espero que tenham gostado e que também possam gostar do episódio tanto quanto eu, porque simplesmente foi o episódio que me fez amar esse desenho animado. É isso, valeu!